Senhoras e senhores, é com grande honra que convidamos ao palco para proferir a palestra Valorização do Servidor, nosso presidente desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori. Bom dia a todos. Quero agradecer muito essa manifestação de carinho, nessa hora que a gente vê que o trabalho vale a pena, porque realmente o trabalho é árduo na presidência, mas essa manifestação de carinho faz tudo valer a pena. Eu agradeço muito, nem sei se mereço tanto, para falar bem a verdade, a gente procura cumprir o nosso dever, procura fazer o máximo nesse curto espaço de tempo que permanecemos na presidência, porque a administração tem seu tempo. Eu não sou nenhum técnico em gestão de pessoal, não fiz cursos a respeito, mas costumo ler muito sobre a matéria e a administração me levou, evidentemente, a me dedicar um pouco mais a esse tema. Fico orgulhoso em dizer, inclusive, que nós recebemos aqui o Tribunal de Justiça o Prêmio de Gestão de Pessoal no Conselho Regional de Administração. O Conselho Regional tem sido bastante ligado aqui às nossas atividades, lá no CETRA principalmente, e nós recebemos efetivamente esse prêmio. Mas, antes de tudo, eu quero cumprimentar aqui os meus amigos que estão aqui, o nosso querido amigo, o desembargador Eduardo de Almeida Prado Rocha de Siqueira, um grande amigo que aceitou o desafio de estar à frente da área da saúde, um homem que sempre honrou a magistratura, muito admirado por mim, e um grande amigo, um grande colega, extremamente preparado. Também cumprimentar aqui meu querido amigo desembargador Rubenzio Pires Correia, que está representando o coordenador do prédio. O desembargador Rubens iniciou a jornada aqui na administração comigo, nos ajudou bastante, fez muito, inclusive é um dos grandes responsáveis, assim como o doutor Eduardo Siqueira, pela minha eleição. Fez muita força e eu agradeço de público a Vossa Excelência por tudo o que fez no início da gestão, pelo esforço que teve, e realmente foi essencial. Dr. João Batista Galhardo Júnior, nosso juiz assessor, na parte de patrimônio, Dr. Guilherme de Macedo Soares, que é o juiz assessor da presidência também na parte de gabinete civil, Dr. Marcos Vinícius Rios Gonçalves, assessor da presidência também na parte de RH, a doutora Silvana Rolo Pereira Borges, na parte de RH também. Quero agradecer aos meus queridos assessores por esse trabalho todo, esse trabalho que vem desenvolvendo, que sem vocês, realmente, nós não vamos conseguir chegar. Sem os nossos assessores, sem os nossos servidores, sem os nossos secretários, sem os nossos diretores de fórum, diretores de região, o presidente realmente não é nada. Essa é a grande verdade. Dr. Felício Scaff, juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, a minha querida amiga Mariângela Maluf Lagoa, que é a secretária, também uma pessoa admirável, por quem tenho muito respeito, tem feito um trabalho excelente, assim como os outros secretários todos, que são ótimos e têm feito muito pelo Tribunal de Justiça. A doutora Lilian Salvador Paula, que é secretária de Planejamento e Recursos Humanos já há muitos anos e se destaca nessa área. Caetano Visa também, secretário de Abastecimento do Tribunal, já estava no Tribunal, assume agora a secretaria. Dr. Luiz Carlos Vilani de Souza, secretário de Tecnologia de Informação, também vem fazendo um trabalho excelente. A doutora Ana Lúcia da Costa Negreiro, secretária de primeira instância, também agradeço por tudo que tem feito. A doutora Diva Helena Gatti, da Mota Barreto, também cumprimento. Secretaria, a Rosana Barreira, ela está aí, a Rosana? Está lá, ela ali. Também hoje é secretária da magistratura, a nova secretaria foi estruturada, a SEMA, não é? Está lá as diretoras também, Ana Cláudia. Meu amigo Cauí Carlos Lupergo de Aguiar, que pelo seu trabalho destacado frente ao pessoal, acabou alçado à Secretaria da Presidência do Tribunal de Justiça. A minha amiga doutora Solange de Oliveira Cipriano Bastos, que é secretária do Judiciário. Meu caríssimo amigo, sempre companheiro, Tarcísio dos Santos, chefe de gabinete da Presidência. Cadê ele? Está lá. E todos os nossos servidores, nossos diretores, dirigentes, escrivães, funcionários, pessoal da saúde, médicos, dentistas, cirurgiões dentistas e todos que estão trabalhando aqui em prol do Tribunal de Justiça.
É muita gente para falar, mas eu faço questão de mencionar o nome de cada um. Gostaria de mencionar o nome de todos que estão aqui, mas ia levar algum tempo. Me faz lembrar sempre uma certa ocorrência, uma certa passagem, sempre citada pelo nosso governador, que já é a segunda vez que eu cito isso, mas é importante falar isso, que um cidadão, um determinado prefeito, toda vez que ia numa cerimônia, ele lia esse calhamaço aqui e mencionava cada uma das pessoas. Até que ele encontrou um senador, o senador César Lacerda de Vergueiro, explicou para ele o seguinte: olha, isso cansa a assistência. Sempre que vai num lugar mais fechado, um lugar em que as autoridades sejam mais reduzidas, aí você poderia mencionar para prestigiar, mas aqui, num palanque cheio de gente, você cansa demais a assistência com esse calhamaço enorme. E ele ficou pensando naquilo, até que ele foi fazer a inauguração de um cemitério. Chegou lá, pegou aquele calhamaço enorme, olhou e falou: meu Deus do céu, pensou no conselho do senador e deixou de lado, entregou para o ajudante de ordem dele e começou o seu discurso da seguinte forma, porque o senador aconselhou: olha, você, quando estiver numa escola, senhores professores, senhores alunos, senhores, quando estiver no judiciário, senhores juízes, senhores servidores, quando estiver no hospital, senhores médicos, senhores enfermeiros, senhores funcionários. Então ele lembrou de tudo isso, e ali naquele momento chegou e disse o seguinte para começar o discurso, não vou ler esse calhamaço: meus coterrâneos e meus subterrâneos. Mas você sabe que o governador Alckmin, nós temos uma parceria forte com a Assembleia Legislativa e com o governador também. Os dois têm nos ajudado bastante. Mas o governador, toda vez que a gente vai lá, ele vem com as piadas dele. Às vezes ele conta 3, 4 vezes a mesma piada, mas eu dou risada porque são engraçadas, né? E ele tem aquelas piadas dele já prontas. E essa é uma delas que ele conta. Mas, gente, eu não pretendo dar aqui uma palestra extremamente técnica, porque eu não sou um técnico em gestão de pessoal. Eu não fiz faculdade a respeito, não estudei, não fiz nenhum curso, nada disso. Costumo ler, como eu já disse, costumo aplicar segundo o bom senso. Primeiro, eu vou dar um painel geral do que está acontecendo no tribunal, rapidamente. Nós estamos com alguns projetos aí. Primeiro é a informatização, não é? Depois do pessoal, em relação ao pessoal, eu falo mais com vagar. Mas a primeira questão é a digitalização, informatização de 40% do judiciário, essa é a nossa intenção, inclusive com a regularização do BI, que ficou numa situação bastante complicada, foi obrigado a ser duro com a Oracle, e para nós termos aí uma gestão também administrativa e 40% dos processos digitalizados. Isso vem andando fortemente, até o final do ano isso vai acontecer, depois, evidentemente, prossegue para o mais. O tribunal inteiro praticamente digitalizado até o final do ano, também adquirimos lastros digitais, nosso fluxo de informações digitais está um pouco complicado, porque é muito grande o volume de informações. E aí nós adquirimos 6 petabytes de storage blades, né, são esses lastros digitais que aguentam justamente armazenar todos esses dados para poder ter uma rapidez, inclusive a memória pronta virtual. E isso estava orçado inicialmente 150 milhões, é uma licitação muito grande, licitação até de obra grande do Executivo. Houve vários problemas, como você tem um desafio desse, porque você tem os menores querendo chantagear os maiores, você tem os maiores querendo também vencer a licitação quando perderam, mandado de segurança, aquela coisa toda, mas no frigir dos ovos, dos 150 milhões, nós adjudicamos esses equipamentos, 144 equipamentos, por 50 milhões. Então, foi uma economia bastante significativa. Também os servidores de aplicativos, que são importantes para poder agilizar na internet, dos 180 servidores, nós passamos a 380. Então, nós estamos andando, estamos caminhando, nós temos o problema dos links, que o link nosso é o Intragov da administração estadual, que é a telefônica, ao vivo, e isso dificulta um pouco, mas, de qualquer forma, tendo esse lastro digital para responder prontamente aquilo que é demandado, já fica muito mais fácil. Então, está andando bem, as 45 varas cíveis já estão digitalizadas, Grande São Paulo também está crescendo muito a digitalização no interior, temos fóruns exclusivamente digitalizados, uns já existiam e outros estão sendo implantados.
Também a questão da construção de prédios. Nós temos o problema de sermos dependentes do Executivo. No Executivo, eles nos destinam de 30 a 50 milhões de reais para a construção dos nossos prédios, e ele trabalha muito lento. Tem a CPOS, que é a gerenciadora deles, e, com isso, trabalha muito lento, o Executivo. E, além de tudo, a verba é insuficiente. Então, nós temos aí, por exemplo, o Fórum de São José dos Campos demorou 20 anos para ser construído, não é? Entre as negociações e tudo que nós entregamos agora. Também, então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando aí o projeto Fórum São Paulo, nós temos o tempo da administração, porque a Lei 8666 é complicada e dificulta bastante o procedimento, e nós já terminamos a parte de gerenciamento e arquitetura, estamos terminando agora, o Galhardo está à frente disso, com o Regis, são os dois assessores do patrimônio, e terminando isso, já vamos começar os projetos modulares para construirmos, então, fazer os contratos de licitação nas regiões, que nós dividimos o Estado em 10 regiões, para facilitar a administração, também a ideia dos nossos assessores do patrimônio, e, com isso, nós vamos contratar ali nas regiões para as construções dos prédios necessários. Nós não vamos destinar 20, 30, 50 milhões, nós vamos destinar até 200 milhões, porque isso dá mais ou menos menos de 2 meses de receita do nosso fundo, né? Então, esse projeto está caminhando muito bem, é um projeto que teve um termo de referência bastante complexo, demandou muito tempo, voltou, porque nós também não tínhamos o know-how a respeito disso, né? E tivemos que chamar pessoal da Secretaria de Obras, pessoal do Banco do Brasil, muita gente nos ajudou aqui. E hoje o termo ficou tão bom que o próprio Executivo quer adotá-lo. Outra questão também que nós estamos colocando também é o edital de reparos e reformas, isso vem sendo feito de uma forma rápida também, e são vários projetos de integração digital, de reuniões, etc. e tal. Então, nós estamos andando forte aqui, só que nós temos o tempo da administração. Nós vamos construir 36 prédios, né, além dos reparos e reformas. Nós achamos que em 5 anos o tribunal ficará numa situação bem melhor estruturada, inclusive com a questão da digitalização e dos novos prédios, das estruturas, dos reparos, das reformas. O Palácio também está passando por um processo de reforma, é muito lento, tem um Condefat. Quando eu assumi, quando eu ia no Palácio, eu olhava aquele 6º andar para trabalhar na sessão, eu olhava aquele 6º andar com aqueles lastros, né? Eu falava, mas, meu Deus, se o dia que eu entrar nessa presidência aqui, eu tiro no dia seguinte, esse troço aqui já começa a reforma. E não é bem assim, né? Porque tem o Condefat, né, que cuida do patrimônio histórico, e ali é lento, muito lento. Tivemos que falar com um monte de gente para poder andar o processo, inclusive o próprio governador foi lá e deu um checkmate, tirou lá o relator, e a coisa andou. Então, agora estamos fazendo a reforma do telhado, né, do prédio, vai demorar 1 ano, acho, né, mais ou menos. Também estamos lá com a reestruturação, a restauração, o restauro do prédio, né? Isso também depende do Condefat. Então, é uma coisa muito, mas muito lenta, né? Infelizmente, a gente está com pressa sempre, mas é lento. E a questão do pessoal, isso para nós tem sido uma grande bandeira da administração, né? O importante, eu acho que não adianta nós termos prédios funcionais, não adianta nós termos digitalização se nós não temos um pessoal qualificado, se nós não temos um pessoal prestigiado, se nós não temos a nossa força de trabalho. Tudo depende da força de trabalho. Então, quem não valoriza o seu pessoal, evidentemente, está decretando a morte da sua empresa, está decretando a morte do poder que dirige, da instituição autônoma que dirige, porque sem a força de trabalho, nada existe. Sem o pessoal é a alma. Corpo pode ser a estrutura do prédio, a digitalização, mas a alma realmente, a alma vem dos recursos humanos. Então, sem os recursos humanos, não tem como tocar nada, nada existe. Então, daí a importância de valorizar, não só pela dignidade da pessoa, que isso é de alta relevância, até princípio constitucional, mas também porque sem valorização, sem o prestígio dos servidores, você não tem a produtividade, você não tem o funcionamento, o andamento dos trabalhos e a prestação do serviço final, que aqui no nosso caso é jurisdicional, tanta gente no serviço meio, que dá força, e muita força, para que o serviço final
tenha resultados também. Então, nós temos aí o pessoal da área da saúde, vejo aqui a minha dentista aqui também, presente, chama Lúcia, né? Vejo aqui também todos que eu conheço da área da saúde, escrivães que eu vejo também aqui do serviço final, diretores, gerentes, e eu quero agradecer aqui de viva voz a cada um dos senhores por tudo que os senhores têm feito. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário de São Paulo, no seu gigantismo, com 20 milhões de processos, 23 mil processos por dia, ingressa no Judiciário de São Paulo. E os senhores são responsáveis por movimentar essa máquina. Eu sou apenas o timoneiro temporário disso, mas faço parte aí do grupo que também está movimentando essa máquina há muitos anos, sofrendo com os problemas e almejando também sempre uma melhora. Melhora que nós todos vamos conquistar juntos, não é? Então, com relação ao pessoal, nós criamos o CETRA, que é o Centro de Treinamento e Apoio aos Servidores. O CETRA foi uma ideia também do Cauí aqui, outras ideias tivemos em seguida, com a criação do GAUGE, que é um cartório volante, que vai aos demais cartórios fixos para prestar uma ajuda, chega de igual para igual e procura prestar uma ajuda. Então, nós temos aí, agora já está crescendo, essas frentes de trabalho estão crescendo no GAUGE, Grupo de Apoio a Unidades Jurisdicionais de Emergencial, e com isso nós estamos recuperando muitos cartórios. Mas o CETRA, ele pretende justamente valorizar e apoiar o servidor. É um esteio para o servidor. Agora nós temos lá o Fale com o Presidente, e eu leio tudo que é mandado. Às vezes surgem mensagens repetidas, então a gente pode até ler uma por amostragem, mas as demais, a granel, nós lemos todas e procuramos atender dentro do possível as aflições e os pedidos e as aflições dos nossos servidores. Muitas vezes é difícil, né? Hoje nós temos uma carência de pessoal, eu vou explicar também essa situação, não é? Mas nós vamos ter também uma melhora no quadro, Já implementamos aí, pelo menos formalmente, o Instituto da Relotação. É importante que o servidor trabalhe perto da sua casa, com todo o conforto, com toda a situação favorável para que ele produza o suficiente. Este ano, só para fazer um parênteses, nós temos aí, de 4 anos para cá, desde quando nós temos registro, de 1.500 a 1.700 pessoas saíram por ano. E nós temos admitido aí, todo ano, de 800 a 900. Então, vocês imaginem a defasagem que nós estamos. Essa é a defasagem do Tribunal de Justiça. O ano passado, conseguimos, a duras penas, aí, a nossa querida Silvana, a juíza assessora, a Lilian, não é? A nossa diva também, nós conseguimos aí admitir 2.040 funcionários. Então, nós admitimos mais do que saiu. Sai por exoneração, falecimento, demissão, todo tipo de êxodo. E este ano já estamos programados, porque encerraram-se os concursos, nós estamos programados para admitir 3.200 servidores, escalonadamente. Então, com 2.040 do ano passado, mais 3.200 agora, nós vamos estar numa situação bem melhor. Não vamos estar em casa, não vamos estar em termos, porque nós precisaríamos, pelo cálculo, mais ou menos uns 4.800 servidores, não é isso, Lilian? Os 4.800 servidores. Isso não dá para admitir este ano, não temos orçamento para isso. Mas, efetivamente, esses 3.200 virão com esses 2.040, agora teremos as mesmas saídas, né? Mas melhorará bastante, inclusive com a criação do assistente judiciário. Cargos de saúde também vêm sendo criados. Aqui o nosso querido amigo, que vem fazendo um trabalho, Eduardo Siqueira, aqui à frente da saúde, junto com a nossa querida Maica. Faltou nome. Vem fazendo um nome. É que eu não sei se eu falo Maica ou Maria Ângela, la Lúcia. Maica. Bom, então, o que está acontecendo é que os dois estão fazendo um trabalho excelente, né, um ótimo trabalho. Eu quero cumprimentá-los também de viva voz e toda a sua equipe por tudo que tem feito. E nós estamos melhorando, esses cargos vão ser criados, estão lá na Assembleia. Já estivemos também na Assembleia conversando com o Colégio de Líderes. O ano passado fomos lá 3 ou 4 vezes, esse ano estivemos novamente. Muitos projetos foram aprovados, inclusive a questão do auxílio alimentação, que houve um problema técnico para que passasse para o fundo, né? Nós temos 2 vertentes do orçamento, tesouro e fundo. E o tesouro serve especificamente para a admissão de pessoal e pagamento de toda essa
todos esses vencimentos, salários e subsídios, etc. e tal. Mas o fato é que o CETRA vem fazendo um trabalho excelente com as apostilas que vêm uniformizando os procedimentos. Isso é interessante que os nossos dirigentes, escrivães, façam valer essas apostilas que estão lá no site. O CETRA também, com a divisão das regiões, o presidente, com a sua equipe, passou a se deslocar para todas as regiões o ano passado e esse ano da mesma forma, em outras comarcas da mesma região. Nós vamos lá, fazemos administração participativa lá, ouvindo os servidores, conversando, explicando detalhadamente o que está acontecendo, ouvindo os juízes, explicando também, todas as autoridades locais, prefeitos, parlamentares, enfim, todos que estão ali interessados, polícias, ordens de advogados, Ministério Público. Isso tem acrescentado muito, porque muitas vezes nós podemos resolver diversos problemas dos funcionários e de todos lá na localidade com essa conversa. E os servidores? Isso é importante para trazer ânimo para os servidores. Nós temos que valorizar os nossos servidores, então eles têm que saber exatamente o que está acontecendo. Para você dizer um não, você tem que dizer por quê, e muitas vezes esse porquê demanda uma explicação muito longa. E se você faz uma exposição periódica para todos, não é? Então, fica mais fácil você explicar por que você não está podendo fazer aquilo. Então, a primeira coisa, e o primeiro aliado na gestão de pessoal e qualquer tipo de gestão é a transparência. É a melhor coisa que existe, é a transparência. Lógico que existem informações mais sigilosas, existem informações que devem ser resguardadas, mas no ambiente de trabalho não pode haver hipocrisia, não pode haver fofoca, não pode haver disse-me-disse. O ambiente de trabalho tem que ser transparente, a conversa é franca, é esclarecer os problemas, é colocar os problemas no momento exato e tentar resolvê-los. Eu tive lendo um texto aqui, 70% dos dirigentes de hoje, de empresas privadas, órgãos públicos, não têm aptidão para liderança. Não tem. E isso é muito difícil, é duro, a gente vê isso também no tribunal, muita gente não tem aptidão, está na liderança e não tem. Outras têm, evidentemente, a gente vê aqui, graças a Deus, nós temos grandes dirigentes aqui dentro. Mas nós nos defrontamos com problemas diários, porque o cidadão que dirige aquela unidade, ele não sabe resolver um problema simples, às vezes. Por quê? Porque ele não usa os princípios necessários para resolver esses problemas. Então, o primeiro deles é a transparência. Não pode haver conversa rasteira, conversa por trás, não pode haver hipocrisia, isso não pode haver. É franco. Um diretor, um dirigente, ele não pode se aliar a um ou outro, ele tem que estar para todos, ele tem que conversar com todos. Muitas vezes, eu também não simpatizo com determinadas pessoas e com outras eu simpatizo mais. Mas, às vezes, em nome de outro princípio que eu vou te falar agora, também que deve ser... Eu, muitas vezes, mantenho aquele com o qual não simpatizo e passo a descartar é modo de falar, mas exonero aquele com o qual simpatizo, porque, às vezes, o serviço exige que aquele com o qual não simpatizo permaneça ali, porque ele está sendo mais eficiente, porque ele está mais empenhado na administração, enquanto aquele com o qual simpatizo, muitas vezes, pode não estar empenhado. Então, a administração pública... O segundo ponto é a impessoalidade, que está na Constituição, né? A impessoalidade é de suma importância, porque na medida em que você protege um dos seus subordinados, você desprestigia os demais. E você perde o poder de liderança, completamente. Então, transparência e impessoalidade, esses dois aspectos que se aplicam a toda a administração, também se aplicam essencialmente à gestão de pessoal. Essa é a importância, porque se você não prima pela impessoalidade, não prima pela transparência, você não serve para ser um diretor, para ser um gestor. O gestor não pode pensar com o coração, ele tem que pensar com a razão. Lógico que, evidentemente, ele pensa com o coração na medida em que ele trata o seu servidor com carinho, com o respeito que ele merece, que ele se sensibiliza pelos problemas do seu servidor, do seu subordinado. Mas, na questão funcional, é a razão que deve
ter lugar. Então, em primeiro lugar, é a razão. Se você começa a privilegiar determinadas pessoas porque você gosta mais ou menos, deixar de privilegiar outras, você já perdeu a liderança e a sua unidade já está fadada à falência completa. Não é? Então, essas são as duas primeiras. O terceiro princípio, são os dois primeiros princípios, terceiro princípio, dar o exemplo. Não adianta você exigir do seu subordinado que cumpra determinado expediente, faça determinadas tarefas, se você não cumpre a sua parte. Você é obrigado, em primeiro lugar, a cumprir aquilo que lhe cabe. Dar o exemplo. Se você exige um horário para o seu subordinado, você tem que cumprir aquele horário ou mais também. É o que eu procuro fazer aqui. Muitas vezes os colegas chegam para presidente, hoje é recesso, o senhor não pode vir, não precisa vir, não tem nada. Não, eu faço questão de vir para mostrar, dar o exemplo, que eu tenho que trabalhar e tenho que cumprir o horário. Isso é muito importante. Então, aí nós já temos 3 princípios: transparência, impessoalidade e dar o exemplo. O quarto princípio, vou fazer assim, porque assim fica meio estranho, né? O quarto princípio é o bom senso. Você tem que usar o bom senso. Todos nós temos ali a nossa intuição, no nosso íntimo, aquilo que devemos fazer exatamente. Então, o bom senso, realmente, ele opera maravilhas, né? Então, às vezes, a situação exige um tratamento delicado, exige uma habilidade específica, aquele problema daquele servidor, não é? E você precisa saber como agir com aquele servidor para poder resolver aquele problema. Então, nós temos aí esses 4 princípios. O outro princípio, que é um princípio básico, né, da dignidade humana, é o respeito. Você tem que ter respeito para ser respeitado. Se você desrespeita o cidadão, seu servidor, você não será respeitado, porque você não é um líder. Aquele que grita, aquele que maltrata, destrata o seu subordinado, não é um líder. Aliás, nem está em condições de se portar diante do serviço público. Porque a pessoa que não tem paciência para o seu trabalho, que não tem amor com o seu trabalho, que não tem respeito em relação aos seus servidores, é uma pessoa que realmente não está alinhada àquele trabalho que está desenvolvendo. Não é? Quem sabe, talvez, trabalhar numa máquina isolada, ali, imprimindo determinadas coisas, que é muito importante, extremamente importante, como qualquer outra função, mas que não demanda uma conversa e uma interação com as pessoas. Então, um trabalho que não tem interação, então, isolado, numa cabine de som, talvez, não é? Mas quem tem que interar com pessoas, e principalmente, se for um gestor, tem que seguir essas diretrizes. Assédio moral é grave, é sério, é infração penal. E nós estamos aqui, e infração administrativas, e nós estamos combatendo com afinco o assédio moral. E nós vemos todos os dias aqui assédio moral de diretores em relação aos seus subordinados, juízes, muitos juízes praticam assédio moral, é grave, é sério, desembargadores, né? É triste, é triste. Nós temos que ter respeito, a gente precisa unir forças, a gente tem que mostrar para o nosso subordinado que nós estamos numa mesma equipe, né? Então, sistema de equipe, princípio da equipe, né? Então, é um outro princípio que surge. Todos nós estamos no mesmo barco, nós somos solidários. O defeito que um comete vai ter reflexos no trabalho do outro e no trabalho de toda a equipe. Então, é o efeito equipe. Esse é um outro norte que nós devemos seguir, não é? Então, vamos lá. O primeiro deles, transparência, impessoalidade, bom senso, respeito e o efeito equipe, não é? O efeito equipe é de suma importância, porque sem ele você não tem a solidariedade necessária para atingir o fim ao qual nós pretendemos chegar. Então,
Se você não respeita os seus servidores, se você não segue nenhum desses nortes, esqueça. Peça para sair da direção e da gerência. E eu tenho tirado muita gente da gerência, direção e até da secretaria, secretária, inclusive, por esse problema. Não é? A pessoa não tem aptidão para gerenciar, não tem aptidão para gerir. E ela tem que saber quando ela não tem essa aptidão. Agora, se ela tem força de vontade, se ela realmente quer progredir na vida, se ela realmente quer persistir no seu cargo, então mude. Nós podemos mudar todo dia, eu mudo também, eu sou falho, e muito falho, tenho muitos problemas, já cometi muitos erros, mas a gente vai aprendendo, vai mudando, a gente é humano. É importante você reconhecer seus erros, é outra coisa também que demonstra humildade e traz o respeito da sua equipe. Olha, eu errei, você estava certo e eu estava errado. Muitas vezes eu falo aqui para os meus assessores, vocês estavam certos e eu não, né? Se bem que eu estou sempre mais certo do que eles, né? Então, é isso. É a questão do grupo. Nós somos um só. E é isso que eu quero fazer com o Judiciário. E é isso que está acontecendo agora. Todos nós estamos juntos. Todo o Poder Judiciário está unido para um fim. Tornar esse poder um poder realmente digno de ser admirado por todos os que dele se servem. Todos jurisdicionados. Essa é a nossa ideia. É a ideia de união. Hoje, lá no Tribunal de Justiça dos Desembargadores, nós estamos muito unidos, o órgão especial muito unido, Conselho Superior da Magistratura também. Eu procuro ouvir todos, procuro conversar com todos. Os servidores, a mesma coisa, todos unidos com a direção, com os magistrados, procuro ouvir sugestões. Nós temos que respeitar a ideia dos outros. Muitas vezes, temos que ter humildade, inclusive, para ouvir quem está desenvolvendo aquela função. Eu não sei, por exemplo, como é trabalhar na função, por exemplo, da Maica. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei como é. Então, se eu for mexer ali, eu tenho que perguntar para ela. Eu tenho que saber o que ela está fazendo, o que eu tenho que mudar ali. Porque, senão, vai ser um desastre, e eu não conheço. E assim, com as outras secretarias, assim com as unidades cartorárias, assim com as unidades de saúde. Então, a primeira coisa é ouvir também o seu funcionário. Também é outro norte que nós devemos seguir. Ouvir, saber ouvir, porque muitas vezes as ideias vêm de quem você menos espera. E olha que eu já tive grandes ideias de quem eu menos esperava, não é? O meu sogro Meu sogro é uma pessoa muito simples. Então, ele está sempre ali, para cá, fala, mas é uma pessoa vivida. E a gente estava conversando essa história de reeleição, né? A reeleição é um encargo, né? Porque ser presidente do tribunal é um encargo muito grande. No começo da gestão, hoje já está melhor, mas no começo da gestão, às vezes, me ficava me perguntando o que eu estou fazendo aqui, que problema que eu fui trazer para a minha vida, mas eu vejo que valeu a pena, inclusive por essa manifestação de carinho. Mas esse meu sogro diz o seguinte, não vai ter reeleição no tribunal? Eu falei, não vai ter, porque a lei orgânica não permite, lógico que tem uma movimentação, tal, mas não vai haver, porque a lei orgânica é clara nesse sentido. Existe um voto do ministro Marco Aurélio, dizendo que esse artigo 102 da LOMAN não foi recepcionado, mas é só ele. Os demais até aqueceram, assim, mas era uma reclamação, eles não podiam se manifestar sobre isso, que eles estavam presos a algum acórdão que era objeto da reclamação, que servia de paradigma para a reclamação. Então, nós não sabemos. Pode-se modificar o regimento, não sei se vai haver reclamação, mas a ideia é a gente fazer o nosso trabalho agora, depois vamos tentar ver quem que consegue ir à frente. Ele falou, mas me diga uma coisa, o pessoal lá do órgão especial que você me explicou, o pessoal não se elege? Todo o pessoal não se reelege lá? Eu falei, se reelege. E o presidente, que é o máximo, não pode se reeleger? Eu falei, mas olha que ideia que ele me deu aqui, né? Então, a ideia vem de quem menos você espera, né? E é interessante. Então, a gente tem que ouvir, tem que saber ouvir, admitir os erros, não tem que ter vergonha de nada, nós somos humanos, nós erramos, nós vamos para o caminho errado muitas vezes. Quantas vezes a gente não pega uma estrada errada, não vai parar num beco sem saída?
literalmente, dirigindo. Por que isso não acontece na vida? Nossa, quantos erros que a gente comete. Todos nós somos humanos. Então é importante isso. É importante pensar nisso. O dirigente ele tem que ser humilde. Isso é muito importante. É outro princípio que nós temos que colocar aí, o da humildade. Né? Humildade, isso é importante. Não aquela humildade, aquela falsa humildade, né? Que você faz sorrateiramente para chegar a uma finalidade, mas uma humildade sincera, uma humildade verdadeira, né? Que você mostra realmente que você está sabendo que você tem seus defeitos, tem seus problemas, que você quer melhorar, quer se aprimorar, como todo ser humano. Né? Nós todos estamos aqui nesse mundo para nos aprimorarmos. Eu não sou mais do que ninguém. Eu não sei mais do que ninguém. Eu estou aqui nessa função, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, cada um movimenta a máquina da sua forma. Né? Eu estou aqui como presidente temporariamente, eu não posso me achar mais do que ninguém. É lógico que eu tenho que ter a liturgia do cargo, eu tenho que ter uma certa postura, eu tenho que ter uma certa distância, muitas vezes, porque representando o poder, eu preciso ser forte, eu preciso mostrar força aí fora e para todos, né? Então a gente tem todo um ritual, que nem o Papa agora que assumiu, não vou dormir nos aposentos do papai, não vou andar de papamóvel, não vou querer mais o anel, não pode. O Papa ele representa toda a igreja. Ele tem que ter a liturgia do cargo, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser visto como uma pessoa lá em cima. Apesar de ser um ser humano como outro qualquer, ter todos os defeitos que nós temos, todos os problemas que nós temos e não ser mais do que ninguém na realidade. Não é? Nós não somos mais do que ninguém. Simplesmente é uma função que você está ocupando ali, que você foi chamado a ocupar e que você tem que respeitar e tem que se colocar de acordo com aquela função que você assumiu. Então, você tem que ter respeito por aqueles que te colocaram lá. Com isso, você tem sim que usar as liturgias do cargo, você tem sim que se postar e se portar de acordo com o cargo que você ocupa e tem que ser forte para representar bem todos aqueles que te colocaram lá para te representar. Né? Mas isso não significa que seja mais do que o outro. Em termos de ser humano, né? Qualquer pessoa, todos são iguais. Todos são realmente iguais, o artigo 5º da Constituição, caput, né, perante a lei. E perante Deus, perante todos. Né? Eu sou muito religioso, está certo que eu já passei pelo espiritismo, já passei pelo catolicismo, já passei por várias religiões, sou mais de formação católica, então sou meio católico e meio espírita. Mas rezo todo dia, então eu acredito muito em Deus, isso me facilita bastante. Eu acho que você ter fé também é uma coisa que facilita muito o seu trabalho, você acreditar no Ser Supremo, seja como for, né? Qualquer religião, qualquer linha. Né? Mas o CETRA tem feito esse trabalho, inclusive peço aos escrivães, mais uma vez, que, por favor, utilizem, façam que seja utilizada as apostilas de uniformização, porque isso vai tornar o tribunal um corpo só, que é a ideia. Nós temos as unidades, que tem aquele princípio da equipe, e nós temos o princípio maior da equipe toda, que é o Tribunal de Justiça todo. Né? Então, é importante que entendam isso. É importante que facilitem o trabalho dos outros, dos demais. Quando eu reuni meus secretários pela primeira vez, nós criamos uma pasta compartilhada, começamos a fazer reuniões mensais, estamos sempre em contato com os nossos secretários, nossos juízes assessores. Essa pasta ela tem informações que você pode acessar dioturnamente, diretamente. Então, essa pasta ela realmente facilita bastante. E, com isso, eu até disse para os secretários, muitas vezes havia até um problema de comunicação. Isso também é muito relevante. A comunicação entre os integrantes da equipe. Né? Então, 10 minutos, tá bom. Então, a comunicação entre os integrantes da equipe é de alta relevância. Por isso que nós estamos priorizando os e-mails. Né? Os e-mails, nós temos 23 mil servidores que não têm e-mail. E agora nós todos vão ter e-mail, ao preço de R$9 milhões, e com esse lastro que nós compramos, todos os servidores até o final do ano vão ter e-mail. E vamos ler e-mail, tem que ler o e-mail. Outro dia foi um colega nosso, um desembargador, reclamar de um processo, aquelas questões das antecipações,
que ele não havia recebido nenhuma intimação, e que ele tinha sido pego de surpresa, e que a sentença estava dada, a decisão, o acordo, e que ele não sabia realmente o que fazer. Aí eu perguntei, você leu o seu e-mail? Não, eu não leio meu e-mail. Está tudo lá, está tudo lá. Então nós temos que ler e-mail, temos que ter acesso às modernidades para poder crescer também. Então, quem é avesso à modernidade também não pode ser líder, não pode ser gerente. Tem que ser pró-modernidade, tem que ser proativo, tem que ir atrás do que é moderno. Às vezes é difícil, é uma questão cultural. Essa questão da digitalização, nós estamos enfrentando uma briga enorme, enfrentamos uma briga enorme com a Ordem dos Advogados. Muitos servidores, eu vejo lá no Facebook, falam mal do sistema, que estão começando a trabalhar com ele, enquanto os antigos vêm e dizem que aquele sistema é excelente. Né? Eu só vou vendo no Facebook, com esse Fale com o Presidente, e com o Facebook que eu tenho lá, que eu posso me comunicar diretamente com os servidores, eu sei o que acontece no estado inteiro. Sei, muitas vezes, aliás, eu sei o nome de grande parte dos funcionários do tribunal, daqueles que sempre mandam e-mail, daqueles que eu sempre encontro, que eu interajo. Então, é sempre assim, quando começa a implantar, vem aquela corrente contra. Mas o pessoal que já está trabalhando há 6 meses, elogia. Então, o gestor, eles têm que estar a favor da modernidade, ele tem que procurar caminhos para melhorar a gestão. Ele não pode ser infenso à modernidade, porque senão ele fica bitolado, retrógrado, e os outros vão passar à sua frente. Ele não pode ser um gestor de ponta, com certeza. É preciso ser hábil, não tão inteligente. A inteligência todos nós temos, mas nós temos que ter também inteligência emocional e nós temos que ter bom senso, habilidade e boa vontade. Boa vontade, porque sem boa vontade não se faz nada. Eu, quando estava aqui para ser concorrendo à eleição no tribunal, achei que não ia realmente vencer essa eleição. Aliás, convidei antes, porque eu disse ao doutor Bedran que não concordava com a sua eleição, apesar de ter votado no nosso presidente Bedran no passado, na segunda eleição, expliquei para ele, olha, 6 meses não tem condições de continuidade de trabalho, não tem condições de fazer nada, é um descrédito para o tribunal que já está numa situação difícil, não vou votar em um senhor. E falei para ele, vou procurar alguém que venha aqui fazer frente ao senhor, apesar de respeitá-lo e tudo mais. Procurei, chamei mais de 4 ou 5 colegas para virem à presidência, porque eu achei que não tinha antiguidade suficiente. Como ninguém quis, eu acabei me inscrevendo na última hora para poder pegar os 3 lugares, para que ninguém escrevesse na minha frente. E achei, sinceramente, que eu não ia ganhar, porque estava todo mundo falando que ele ia ganhar. Venci a eleição. E acabei vencendo. Mas antes de vencer essa eleição, eu, como religioso, dizia o seguinte, olha, mas tanta gente sentou naquela cadeira, tanta gente esteve ali, alguns fizeram um bom trabalho, mas, na verdade, não houve uma resolução significativa do problema do judiciário. Então, eu dizia, meu Deus, se for para eu estar naquela cadeira e não conseguir resolver nada e ficar igual como está, não me ponha lá, porque eu não quero ficar lá só figurando como presidente, você dizer, mais um que passou lá. Se for para eu ir para lá, eu quero fazer, quero que mude, porque senão eu não quero estar lá. Né? Então, essa é a ideia da boa vontade, a ideia de querer fazer, querer acontecer. Bom, mas aqui nós temos que encerrar, né? Tem alguns princípios que eu estava vendo aqui num site importante, né? Bom, o presidente pode encerrar uns 5 minutos mais tarde. Né? Tem uns princípios que eu estava vendo aqui, interessante, num site que eu achei. Então, eu vou ler alguns princípios, só para colocar. Procure mais elogiar do que criticar as pessoas, princípios de gestão de pessoal. De uma forma geral, nos dirigimos mais às pessoas quando é para repreender, e não para elogiar. Então, nós temos que ficar atentos para ver um momento de elogiar aquele servidor. Oh, poxa, mas essa ideia foi sua, você que fez isso. Porque quando uma pessoa da sua equipe tem uma ideia, quando a pessoa da sua equipe eleva a sua equipe toda, você é que ganha, e todos ganham. Então, a gente tem que dar crédito para a pessoa que teve aquela ideia e tem que saber elogiar. Foi ele que teve essa ideia. Foram Galhardo e Regis que tiveram a ideia de dividir o Estado em regiões. Excelente ideia. Temos que elogiar.
O elogio sincero, diz aqui também. Quando houver vagas, sempre aproveite o pessoal interno. É o que a gente procurou fazer, inclusive, com o assistente judiciário. Vamos procurar aproveitar sempre o pessoal interno. Vamos valorizar quem está dentro, a não ser que aquela pessoa não tenha condições. Quem não tem condições tem que sair, ponto final. A gente conversa, explica, fala que a situação dele não está boa, que vai ter que sair se não melhorar, e se não melhorar, tem que sair. É o princípio da impessoalidade. Por mais que você goste daquela pessoa, por mais aquela pessoa seja querida, por mais que te doa, tem que sair. Eu tinha um exemplo, vários exemplos desses, durante a minha gestão, e principalmente no início dela. Pessoas muito queridas eu tive que tirar. Olha, você tem que sair, você não está produzindo, não está se entrosando com a equipe. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho excelente. Sim, você está, mas você não está entrosado e a equipe quer sair. Muita gente quer sair por sua causa, então você tem que sair. Ah, mas eu não saio, então eu vou te tirar, porque eu estou falando para você sair a pedido. Se você não quiser sair a pedido, tiro eu. E tiro. A pessoa fica 3, 4 meses sem olhar na tua cara, depois volta a falar com você normalmente. Quando pedir para fazer algo aos seus colaboradores que seja diferente da rotina, né, procure explicar os motivos e o quanto isso é importante para a instituição. Né? E evitar sempre o tom agressivo, né, a imposição, você tem que convencer. Eu, por exemplo, lá no órgão especial, eu muitas vezes ouço um determinado voto e vejo, nossa, isso aí está completamente fora. Mas eu não posso falar para ele, que coisa que você está falando aí, isso está completamente fora. Isso não tem nada a ver. Bom, perdi a discussão. Eu penso, olho, eu falo, realmente. Aí você deixa o outro falar. Não precisa você, muitas vezes, contradizer. Deixa que o outro contradiga. E aí vai rolando aquela contradição e, no final, você leva mais ou menos como você quer. Tem que ser assim. Olha, gente, eu acho que fulano está certo. Então, você não se desgasta. O desgaste tem que ser para o momento oportuno. Quando você não precisa se desgastar, não se desgasta. Por que eu vou redarguir a pessoa logo de cara quando começou a discussão? E depois é um primeiro pensamento dele, que ele tem direito de ter. Não é? E muitas vezes eu também manifesto um pensamento errado, muitas vezes. Né? E o amadurecimento vai acontecendo. Agora, o presidente ele tem que se resguardar, deixa todo mundo discutir. E ele também vai aprendendo naquela discussão. E com isso ele vai vendo qual é o melhor caminho. E vai levando. É assim o gestor que tem que fazer. É dessa forma que ele tem que agir. Bom, gente, vou encerrar aqui, então, essa palestra. Agradecer muito aos senhores, todos, pelo trabalho que vem fazendo. Me desculpar pelas dificuldades, nós estamos nos esforçando muito para mudar isso. Não é? Estamos crescendo, vamos conseguir, nós somos a mesma equipe, as dificuldades que os senhores têm, eu também tenho muitas delas. Quando há problema na internet, no sistema, podem ter certeza que o mais aflito sou eu, não é aquele que está lidando com o sistema. Eu fico impacientíssimo, não é? Fico sofrendo muito com cada problema que acontece no tribunal. Então, eu quero agradecer muito aos senhores por tudo, agradecer pelo carinho que os senhores se dedicaram, manifestaram em relação à minha pessoa. Isso, para mim, é de suma importância, isso dá força para o meu trabalho, muita força. E quero dizer que todos, cada um é muito importante para o Poder Judiciário. Obrigado a todos, um bom trabalho e um bom dia. Nós convidamos a secretária Maica para entregar uma lembrança ao nosso presidente como reconhecimento da Secretaria da Área da Saúde. Eu falo o nome da Maica toda hora e todo momento, e esqueço quando eu vou falar uma palestra, parece que eu não conheço ela direito. Não, é que... Ela é amiga, inclusive, da minha família. Acontece que o senhor me conhece por Maica, não por Mariângela. Não, é que eu fiquei assim, nunca. Falo Maica ou falo Mariângela, e não falei nada. Obrigada. Obrigado, gente. Até logo.